Olá, amigos queridos, que maravilha podermos juntos, mais um dia, dar continuidade à nossa jornada bíblica. É o nosso Palavra por Palavra de 17 de agosto. Muito obrigado por estarmos juntos, pela sintonia, pela amizade, pelos bonitos comentários, por esse desafio de cada dia de partilharmos a palavra de Deus que ilumina, que é a lamparina que nos guia nas trilhas da nossa vida. Seja muito bem-vindo a você que se inscreveu ao nosso canal nesses últimos dias, a você que nos acompanha desde o começo, que nos prestigia. Muito obrigado pela confiança, por ser esse motivo de estarmos todos os dias partilhando aquela oração que vem do coração, a oração a partir da palavra de Deus que a igreja nos apresenta. Dando continuidade ao discurso sobre a igreja, o quarto discurso ou o quarto livrinho, nós começamos então conversaremos, e a palavra nos ensinará sobre a dinâmica do perdão. Ontem era a paciência na correção fraterna, na correção de um irmão que pecou. Primeiro individualmente, depois com testemunhas, depois na igreja. O 3 é sempre a insistência. E hoje, diante disso, desta grande atitude, que se em últimos casos não resolver, é a atitude da oração, Pedro pergunta para Jesus quantas vezes que é preciso perdoar. Devo perdoar até 7 vezes, ele diz. E Jesus responde, não, 7 vezes não, mas 70 vezes 7. Algumas traduções até dizem 77 vezes 7. Pedro quer colocar limite na ação de Deus, na misericórdia de Deus. E Jesus, que é o rosto misericordioso do Pai, ele com a sua fala, que não é matemática, não precisa ficar multiplicando os 70 vezes 7, ele está dizendo assim: o amor que Deus tem por nós é infinito, não tem limites. Nós não conseguimos imaginar a capacidade que Deus tem de nos perdoar. Ele perdoa sempre. Quem limita o perdão de Deus somos nós. O Papa Francisco que diz aquela frase célebre, né? Não é Deus que não perdoa, somos nós que nos cansamos de pedir perdão. Não podemos cansar. E ele conta, então, uma história, uma historieta, uma alegoria de um patrão que tinha um empregado que devia muito. Se usarmos aqui a matemática, o que o empregado devia, me parece que ele diz assim que devia uma enorme quantia, uma enorme. Então, algumas traduções até dizem que eram muitos quilos, muitas toneladas. Alguém chega a dizer 350 toneladas de ouro, porque a medida aqui era em ouro. Nem que ele passasse o resto da vida, toda a família, porque era a lei que tinha naquele tempo. Se o empregado não pagasse, ele ia como escravo, ele e a família, para pagar aquilo que devia. Mas porque ele pediu, o patrão perdoou a dívida. Saindo dali, ele encontra um companheiro que devia só um punhadinho, algumas gramas de ouro, acho que 30, 40 gramas de ouro. E ele começa a bater, começa a exigir e faz aquilo que o patrão não fez. Põe o outro na prisão para pagar aquela dívida tão pequenininha. Aqueles que viram essa cena vão contar para o patrão, e o patrão chama de novo esse empregado e diz: olha, eu te perdoei uma grande quantia, por que você não fez o mesmo com alguém que devia uma quantia tão pequena? Veja, gente, claro que é uma realidade de comparação e as comparações sempre têm os seus limites, mas para dizer assim que Deus perdoa sempre. E é uma grande quantia, no sentido de intensidade. Às vezes são pecados gravíssimos,
mas o arrependimento, a conversão, a mudança de vida, o não desesperar, o não desanimar, o não desconfiar, o não desacreditar na misericórdia de Deus, faz com que a gente consiga alcançar a paz e a serenidade. E nós, se se fizermos, precisamos fazer sempre, não é? Se fizermos essa experiência, nós temos quase que por obrigação de perdoar e perdoar muito, como Deus nos perdoa. No Pai Nosso nós dizemos, assim como nós perdoamos, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos. Do mesmo jeito é que nós seremos perdoados. Por isso, meus amigos, hoje nós queremos entender o perdão como a interrupção, o desligar da lógica da violência. As comunidades no tempo de Jesus eram uma alternativa para sair dessa espiral de violência. E o tempo presente é muito parecido com o tempo de Jesus. Estamos numa espiral de violência. A pessoa me agride, eu agrido também. Lá no comentário escreveu alguma coisa, eu não gostei, vou lá, escrevo, vou lá, respondo, vou lá, sou mal criado. Não, não é assim. Quem está com Jesus, quem é discípulo de Jesus, precisa vencer, porque ele morreu na cruz para o perdão de nossos pecados. Ele é o justo, o perfeito, que morreu no meu e no seu lugar. E está vivo por causa de ti e por causa de mim. Por isso que nós precisamos nos esforçar. É uma tarefa árdua, é uma escola diária que precisamos treinar, nos exercitar, fazer a experiência todo instante, todo momento. Se perdoar, dar o perdão, receber o perdão, pedir o perdão, é um exercício, não é algo que você estala os dedos e aprende. Como eu dizia ontem, repito porque acredito, o perdão é libertador. Ele nos devolve a plenitude. Vamos perdoar? Vamos, a partir desta palavra, entender que se o Senhor nos perdoa, por que vamos ficar carregando um peso que não é nosso? Vamos perdoar, é mais saudável, é mais digno e o perdão é divino. O erro é humano, o erro faz parte da condição que nos desumaniza, mas o perdão é divino. É a Ele que nós precisamos buscar sempre e cada vez mais. Seja pelo exame de consciência, seja pela penitência, seja pelas obras de ascese, seja pelo sacramento da reconciliação, que é tão importante. Não é uma vez por ano só. O banho nós precisamos tomar sempre. Então, banhar-se, nos banharmos na misericórdia infinita do Pai, que Jesus nos dá pelo Espírito Santo. No finalzinho do texto diz assim que vai ser desse jeito que o Pai do céu fará com vocês se cada um não perdoar de coração. E eu acredito que essa é a tarefa, o compromisso, o desafio e a nossa prática para esse dia. Perdoar de coração, perdoar de verdade. Com isso terminamos esse quarto discurso. No comecinho do capítulo 19 diz assim: ao terminar estes discursos, Jesus deixou a Galileia e veio para o território da Judéia, além do Jordão. Essa é a conclusão e o início do novo livrinho. Vamos ficar na certeza de que se Deus nos perdoa, nós também precisamos, podemos e devemos perdoar aos nossos irmãos. Muito obrigado mais uma vez. Como eu gosto de dizer, se você acredita que esse conteúdo vai fazer bem para alguém, envie para ele, compartilhe, publique. Fico muito agradecido pela sua delicadeza e o tempo que ficamos juntos em sintonia. Um grande abraço, Deus abençoe sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nosso Palavra por Palavra volta amanhã, se assim o bom Deus nos permitir.
Tchau, tchau.